Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, agradecendo por todas as oportunidades que temos de convívio, de experiências, de troca de experiências, agradecendo pela Casa Espírita que nos recebe, que nos faz um ponto de encontro, agradecendo a toda essa equipe espiritual que nos ilumina, nos orienta, nos auxilia na compreensão desse livro maravilhoso. Obrigado, Mestre, por tudo que acontece em nossas vidas. Pela família, pelo trabalho, pela oportunidade de estudos, pela oportunidade de convivência com todos. Continue iluminando a cada um de nós, dando coragem para enfrentar os desafios da nossa jornada evolutiva. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, por teu reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a bom Deus. Ângela, o Evangelho. Capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. E a lição é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Tudo bem. A gente parou no meio de um capítulo e iremos continuar aí com a aura é uma espécie de radiação luminosa. Quem é o leitor ou leitora da noite? Candidatos? Quer que eu leia hoje? Hoje eu leio. Pode ser. Então vamos lá. A aura é uma espécie de radiação luminosa que envolve o corpo humano, sendo constituída por inúmeras partículas de energia. Essa radiação é singularmente sensível ao pensamento, ao qual responde com presteza. A aura funciona como parte integrante da consciência. Sua qualidade, aspecto, coloração, formato, varia segundo os temperamentos, o caráter e a saúde das pessoas. Ela é essencial a todas as manifestações psíquicas e o meio através do qual operam os médiuns de cura, além de atuar como o próprio princípio ativo da cura. O fato de algumas pessoas serem médiuns e outras não, levou os espíritas a aceitarem, como hipótese de trabalho, a teoria de que os médiuns irradiam uma substância psíquica específica, que forma um vínculo semimaterial entre eles próprios e seus comunicantes invisíveis. Está provado que, a não ser que o magnetismo dos espíritos se mescle harmoniosamente com os dos sensitivos, eles não conseguem fazer notar a sua presença. Devidamente manipulada e condensada por um impulso da vontade, já vimos que ela se deixa influenciar facilmente pelo pensamento. A aura se apresenta como ectoplasma, matéria-prima para a produção de pequenos bastões, pseudópodes ou materializações. Como ela reage ao pensamento e ao choque, exatamente como o corpo humano,
pode-se concluir que ela constitui uma extensão do sistema nervoso. A formação desses bastonetes e pseudópodes nas sessões de materialização resulta, da opinião de Boddington, de um esforço consciente da vontade do médium e não de uma inconsciente exteriorização sua, segundo afirmam os materialistas e negadores em geral. Faço uma pausa para dizer algo acerca do termo pseudópode, que literalmente quer dizer pré-falso. O dicionário de Aurélio nos diz que a palavra serve para conceituar a saliência protoplasmática que se forma na periferia dos leucócitos e das amebas e outros protozoários, servindo-lhes para a locomoção. Esta é a razão pela qual se chamam pés falsos, porque não são, a rigor, pés, mas servem para caminhar. No caso da fenomenologia psíquica de efeitos físicos, especialmente nos deslocamentos de objetos, a formação de pseudópodes observada e experiências com Eusápia e outros médiuns não se trata de uma saliência protoplasmática, como na biologia, mas de saliência ectoplasmática. É com esse tipo de pseudópode ou bastonete, já fotografados em algumas experiências, que o sensitivo consegue deslocar objetos sem tocá-los com qualquer membro ou parte de seu corpo físico. Prossigamos, no entanto, com Boddington e suas observações acerca da aura. A aura não deve ser considerada como uma força cega, de vez que a consciência opera através dela, da mesma forma que operamos através do sistema nervoso. Discorrendo sobre as diversas cores da alma e seu significado, em termos de saúde física e características de temperamento e caráter, Boddington oferece um amplo quadro classificatório que não nos parece necessário reduzir aqui. Uma de suas observações sobre as sessões mediúnicas, contudo, é o que se diria imperdível e está apresentada da seguinte maneira: a harmonia prevalece entre os componentes do grupo. As cores se mesclam, mas se verificar-se uma lacuna entre dois participantes, eles devem ser deslocados até que a falha desapareça. Se as cores se recusam a mesclar-se, é melhor que os participantes desarmônicos se retirem do grupo ou, então, os resultados serão insatisfatórios. A aura de um novo participante pode anular completamente resultados positivos obtidos de outras vezes em que ele não se achava presente. Por outro lado, dois médiuns aparentemente do mesmo tipo nem sempre intensificam o fenômeno. Ao contrário, sabe-se de casos em que um destrói a influência do outro. Um espírito amigo de Cora Tapan, e que se identificava como Benjamin Franklin, declarou que isto, às vezes, é devido ao fato de que um deles produz uma energia elétrica, ao passo que no outro ela é fosfórica. Separados, podem produzir fenômenos de natureza semelhante, mas juntos neutralizam-se mutuamente. Devo acrescentar que a mixagem das cores deve ter sido observada e comunicada a Boddington pela sua esposa das inúmeras experiências que realizou com ela, que dispunha desse tipo de faculdade. No meu entender, a observação faz sentido. Cada um de nós tem uma vibração própria que a visão dos sensitivos dotados da faculdade específica pode traduzir-se em cores diversas. Não é de se admirar que certas vibrações não se combinem entre si e que outras se oponham ou se anulem mutuamente. Todos nós que lidamos com a mediunidade em ação
Sabemos que há pessoas que, introduzidas num grupo mediúnico, podem paralisar e neutralizar os melhores médiuns, ainda que involuntária ou inconscientemente. Comigo mesmo ocorreu coisa parecida. Fui convidado, certa vez, para presenciar o trabalho de certa senhora que andava muito em evidência nas suas manifestações ditas mediúnicas, em contato com seres interplanetários. Sem que houvesse o menor esforço negativo de minha parte, pelo contrário, eu estava interessado em observar a coisa com absoluta isenção. A moça não conseguiu praticamente nada naquela noite. Eram óbvios o seu desapontamento e a perplexidade e mal-estar dos demais circunstantes, habituados às palestras com os misteriosos seres invisíveis, bem como o meu próprio constrangimento. Devo ter deixado entre eles uma impressão horrenda de pé frio. Prefiro concluir com Borington que as nossas cores não se misturam de jeito nenhum. É precisamente por causa da necessidade de uma harmonização entre as auras que Borington lembra que os espíritos estão constantemente a advertir quanto ao uso de drogas, álcool, alimentação inadequada e todos os hábitos, enfim, que aviltem a mente ou esgotem os nervos. A aura, acrescenta ele, está indissoluvelmente ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como o perfume de uma flor. Não há como evitar, portanto, que substâncias tóxicas ingeridas ou pensamentos desarmoniosos admitidos afetem substancialmente a aura, produzindo distúrbios consideráveis no processo da comunicação mediúnica. Isso porque não apenas a aura do médium tem de estar em boas condições vibratórias de limpeza energética, mental e emocional, a fim de que possa oferecer seus encaixes aos espíritos manifestantes. Como as auras dele e dos demais precisam estar adequadamente harmonizadas no grupo, como um todo. Se um participante comparece com elevada dosagem de álcool no sangue ou com uma refeição pesada em processo de digestão, será impraticável sua integração harmoniosa no grupo. Os espíritos nos dizem que, em tais casos, aplica o recurso extremo de isolar a criatura para que, já que não pode ajudar, pelo menos não perturbe os trabalhos, uma vez que sua aura se apresenta literalmente suja e desarrumada. Pelas suas implicações na temática da aura e pelas interessantes observações e ensinamentos que proporciona, julguei oportuno incluir neste módulo uma notícia acerca do livro do Dr. Carl A. Wickland, 30 Years Among the Dead, um clássico entre os estudos do fenômeno psíquico. Sua orientação de amigos espirituais que começaram a manifestar-se através de sua esposa, o Dr. Wickland passou a cuidar com êxito para ele inesperado de distúrbios mentais e psicossomáticos em pacientes vitimados por influências espirituais indesejáveis. Segundo o depoimento consistente dos próprios espíritos, usualmente sem consciência de que haviam morrido, eles eram atraídos pela aura de certas pessoas, conhecidas ou desconhecidas, e ali permaneciam como que aprisionados e em grande confusão mental, como que aderidos ou imantados ao perispírito dos encarnados. Viviam, às vezes, várias entidades em disputas feroz pela posse do corpo da vítima, que cada um julgava pertencer-lhe. O Dr. Wickland mandou construir um aparelho especial, com o qual aplicava no paciente obsidiado um choque elétrico que desalojava os espíritos ligados à sua aura.
Logo verificou, contudo, que passada a desagradável sensação do choque, eles voltavam à condição anterior e davam prosseguimento ao conflito pela posse do corpo, do qual cada um deles, inclusive o encarnado, procurava expulsar os demais. Foi então que os amigos espirituais do médico propuseram trazer os pobres seres desorientados para que fossem esclarecidos individualmente pelo doutor, que se revelou um bom doutrinador, através da mediunidade da senhora Wickland. Vejamos como o autor e médico coloca o problema. Diz ele, às páginas 90 e 91, o organismo de todos os seres humanos gera uma força nervosa magnética que o envolve numa atmosfera de emanação vital e luz psíquica, conhecida como aura magnética. Essa aura é vista como luminosidade pelos espíritos ainda presos às sombras do ambiente terreno e que podem sentir-se atraídos por pessoas particularmente suscetíveis a esse tipo de invasão. Tais espíritos, frequentemente incapazes de abandonar essa atmosfera psíquica e, devido ao resultante estado de confusão, mesmo lutando por libertarem-se, acabam convivendo com o médium, ressentido na presença deles e desnorteado por uma sensação de dupla personalidade. Após retirar de um paciente vários espíritos, a princípio turbulentos, tivemos a seguinte experiência, que demonstra claramente o sofrimento que os espíritos suportam quando se enredam na aura de uma morta. Wickland Carl. Segue-se a transcrição de um longo diálogo no qual o espírito, totalmente ignorante de sua real situação, diz a certa altura: eu estava no meu lugar. Havia muitos de nós, todos embalados, homens e mulheres. Tínhamos um lar, mas não podíamos sair dali. Às vezes, o ambiente era tépido. Por algum tempo, eu permanecera sozinho na escuridão. Antes de ser preso, pude falar uma vez, mas agora estou só. Você não tem o direito de me colocar aquelas coisas que queimam. Idem. Como se pode observar, o espírito viveu algum tempo na situação de erraticidade mencionada na codificação espírita. Sentia-se sozinho e mergulhado em trevas. Atraído pela aura de uma pessoa que oferecia condições propícias, ele se aproximou e acabou como que imantado ali, juntamente com outros espíritos em condições semelhantes às suas. No jargão popular, era uma situação de encosto, da qual o médium involuntário e despreparado sofria penosas consequências, inclusive doenças de natureza psicossomáticas. Depreende-se ainda, no texto, e das sumárias observações adicionais do autor, que, após afastados os demais espíritos, e como eles reclamavam dos choques elétricos, a manifestante, que era uma mulher, ficou sozinha e conseguiu até comunicar-se através da sua vítima e hospedeira, mas acabou também desalojada por verdadeira tempestade magnética provocada pelos choques aplicados pelo Dr. Wickland com a sua temível aparelhagem. Eis aí, portanto, exemplos vivos de que a aura é, de fato, a plataforma onipresente de que nos fala André Luiz, antecâmara de todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, e extensão viva do perispírito que, segundo Kardec, é o órgão transmissor de todas as sensações e princípio de todas as manifestações. Não há, pois, como minimizar ou ignorar a importância da aura e do perispírito no estudo dos fenômenos de natureza anímica ou mediúnica. Ele está dizendo que a aura
ela é totalmente influenciada, totalmente modificada pelos nossos pensamentos, pela nossa saúde, pelos nossos comportamentos. Tudo que a gente faz acaba refletindo na aura. Então, através da aura, você consegue ver se a pessoa está bem equilibrada, se a pessoa está com doença, se a pessoa tem uma evolução maior ou menor. Então, a aura acaba refletindo o ser integral da pessoa. Então, você tirando a foto da aura, você pode identificar problemas ou equilíbrios. Então, Então, está dizendo que a aura está ligada aos nossos pensamentos, está ligada ao nosso sistema nervoso, está ligado a nós. E a gente sabe que numa relação mediúnica, na mediunidade, o perispírito e a aura fazem parte importante desse contato. Todos nós temos perispírito, todos nós temos a nossa aura, mas alguns de nós têm a mediunidade ostensiva e outros não. Então, está dizendo que na aura, no perispírito, tem algumas substâncias específicas que facilitam esse intercâmbio entre o espírito e o médium. Aí ele está falando, né, desses choques elétricos. A gente podia fazer isso lá no centro. Sônia, o que você acha da ideia de tomar uns choquinhos de vez em quando? Há uma Lembrei, eu interação, lembrei né? daquelas brincadeiras de criança, assim, lembra? Você já teve aquelas brincadeiras quando a mãe quebrava o Magiclick, o acendedor do forno? Leva aquilo, leva aquilo para o centro. Ô, Lourenço, aqui, eu ficar falando aura, você não fica meio confuso assim? Pode até estar meio confuso na minha cabeça. A aura não é a fração visível da radiação do perispírito? Dá a entender que eles estão misturando aura com ectoplasmia. Não, mas para mim, eu tinha essa interpretação, e vocês me corrijam se estiver errado, não foi exatamente assim. Eu sempre tive a aura como a fração visível da radiação do perispírito, se eu pudesse assim sintetizar. É porque há um momento no texto que ele fala assim, é, ele diz que numa sessão mediúnica onde há efeitos físicos, o fluido usado o fluido emanado pela aura. Isso é ectoplasmia, isso daí não é aura. Não sei se eu entendi errado, talvez tenha entendido errado. Então, a aura é esse efeito energético, magnético das nossas ações. A aura é vista pelos É um videntes, reflexo. a aura é vista pelos videntes como através de cores, né? Então, eles enxergam através das cores. Aí eles estão dizendo, ele tá falando aí sobre, né? Quando a gente estuda, por exemplo, magnetismo, ou estuda ondas, a gente acaba vendo que existe campos, né? No caso da parte É um magnética. campo de energia. Oi? A aura é um campo de energia e é um reflexo, né? É onde ela se torna visível para que haja aqueles que conseguem ver, faça vamos dizer assim, a verificação, né? Ou é um campo de energia onde outros espíritos podem ser emanar, pode se acoplar.
Agora, eu estava prestando bem atenção aí e falou de uma coisa muito importante, que, que acontece se a pessoa não estiver harmonizada com o grupo. Isso atrapalha mesmo, porque existe um tempo de adaptação para que esses fluidos se harmonizam, para que haja uma sintonia melhor e para que a vibração seja boa, seja aproveitável para uma sessão, por exemplo. E se não for harmonizado, se aquele tipo de pessoas ainda não estiver com seus fluidos vamos dizer assim, disciplinados e colocados de acordo numa sintonia que dê para poder um não atrapalhar o outro, né? O magnetismo não casa, vamos dizer assim, isso pode atrapalhar não só uma sessão mediúnica, mas toda a reunião, qual seja o tipo de reunião que estiver fazendo espiritual. Isso é importante. Por isso que tem sempre um período de adaptação. Eles falam, primeiro vai fazer o curso, se juntam, vão trabalhando junto, porque os espíritos também fazem a harmonização, ajuda para que essa harmonização aconteça. Pelo menos é o que eu aprendi, né? Sim, a harmonização é feita, a harmonização precisa existir, né? Existe realmente, então, tanto que a gente trabalha sempre em grupos pequenos, né? Você não tem um grupo gigante mediúnico, porque você precisa ter essa convivência entre as pessoas, o conhecimento das pessoas, o contato, essa harmonização. Essa harmonização depende de várias coisas, né? Depende desse contato, desse convívio, mas também depende se a pessoa está se alimenta, se ela tomou drogas, tomou álcool, ou tem uma alimentação pesada. Isso também acaba refletindo na harmonização. Então, tudo isso acaba refletindo. Então, o mediúnico começa muito desarmonizado e aos poucos vai se harmonizando, né? E realmente, às vezes, uma pessoa pode interferir, pode atrapalhar na harmonização do grupo. E às vezes aquela pessoa, né, tá todo mundo harmonizado e um tá lá totalmente desarmonizado, os espíritos têm um trabalho gigante para isolar aquela pessoa, o magnetismo daquela pessoa, para poder o trabalho funcionar de maneira adequada. O que o texto está dizendo é as observações. Então, a harmonia, essa afinidade, essa amizade do grupo é fundamental. Essa harmonia, essa sintonia, essa vibração de cada um reflete na aura da pessoa. E esse reflexo da aura da pessoa, que essa aura pode ser maior, menor, essa interação entre as auras, a ciência diz que existe campos que se somam e campos que se anulam. Então, o que eles estão aqui tentando entender é fazer essa relação em que a ciência diz sobre esses campos que se somam e que se anulam, e o que eles observaram em cima das auras. Então, são duas coisas que estão dizendo a mesma coisa, né? Ah, os campos se anulando devido à sintonia, devido à perturbação de uma pessoa ou duas dentro de um grupo. Então, essa harmonia é super importante dentro do grupo. E a aura faz parte desse. A aura é essa emanação de energia desse campo da pessoa. E essa emanação da pessoa depende de como a gente é. A gente é uma fonte. E essa fonte gera um campo, né? E esse campo interage um com o outro. Tem a interação entre os campos das pessoas, das auras das pessoas. Então,
Então, a aura é realmente, a aura, ela reflete quem nós somos. Então, acaba dando essa dimensão, né? Pode ser uma auras gigantes, depende da potência nossa, do que a gente produz. Um, um ambiente desorganizado espiritualmente por desarmonia espiritual pode colocar em risco uma sessão e também abrir campos enormes para que esses nossos irmãozinhos interfiram, ficando difícil, né? A realização do trabalho mediúnico favorável e daqueles espíritos que lá estiveram fazendo todo o trabalho um dia inteiro harmonizando o ambiente, porque eles começam cedo, eles arrumam energeticamente e até visualmente para que os espíritos possam chegar lá e serem acolhidos, se sentirem acolhidos até com a aparência espiritual que se torna para eles uma aparência física, praticamente, para que eles se sintam acolhidos. E uma mente desorganizada ou uma pessoa que chega e não conhece o trabalho ou não está ainda harmonizado com tudo aquilo, pode pôr a perder, sim, sem querer, porque aqui mesmo falou, independente da vontade dele ou sem saber. Ele pode pôr a perder todo aquele trabalho que foi feito durante o dia e também toda aquela intenção de conseguir uma ajuda espiritual para todos aqueles irmãos que ali forem levados. Então, é muito importante que todos vão com essa consciência, mas que também convivam e tenham os mesmos interesses e façam disso uma, uma reunião muito séria, porque ali é feito um trabalho muito sério, né? Os espíritos Por isso têm que tempo a perder. uma pessoa curiosa, simplesmente, que não tenha conhecimento, não tenha harmonização, ela não pode participar de uma reunião mediúnica, né? Isso já teve casos, né, de pessoas trazidas por simples curiosidade para observar, né? E as coisas não andam, as coisas não fluem, ou atrapalha, né, os trabalhos mediúnicos. Diferente, por exemplo, o Sandro falou, eu gostaria de ver os trabalhos de quarta-feira. O Sandro já trabalha na quinta-feira, mediunicamente, já está harmonizado e tal. Então, se o Sandro, por exemplo, for um dia lá para trabalhar observar os trabalhos de quarta-feira, não vai haver uma perturbação, não vai ter nenhum problema. O problema é quando vem uma pessoa, por exemplo, totalmente de fora. A pessoa não está usada com a casa, não trabalha, não faz nada ali. E vem de fora, ou mesmo uma pessoa que está sofrendo problemas de obsessão. As pessoas que têm problema de obsessão e conversam lá e frequentam a casa, eles são tratados na reunião mediúnica. Muitos espíritos que são trazidos na reunião mediúnica eh, são espíritos que estão em volta de pessoas frequentadoras da casa. Só que a pessoa que está sendo obsediada não vem fisicamente na reunião mediúnica. Os espíritos que estão perturbando, ou estão se vingando, ou estão fazendo qualquer coisa, eles sim são convidados, são trazidos para a reunião mediúnica, mas não fisicamente a pessoa com a obsessão. Certo? Eu acho também, eu posso falar? Não? Sim. Quem, o Sandro estava falando? Não sei se eu interrompi aí. Não falei não, pode falar. É que é, essa questão da reunião mediúnica, a gente tem que lembrar que todos nós somos influenciáveis também por problemas do dia a dia, da família. De repente, morre alguém da nossa família que é muito querido, você só entra naquele choque, né?
mas você tem um compromisso com a reunião mediúnica e você não quer faltar porque você estudou muito, né? E é natural que a pessoa desencarne. Então você pode ser que falte naquela semana seguinte ela está lá, mas ainda aquele choque está envolvendo a pessoa, né? Então a gente tem que saber entender. E a aura muda em função do pensamento, do sentimento da pessoa. Porque tudo que é movimento, tudo que movimenta a molécula, tudo que movimenta energia, produz um campo. E o campo é a aura que a gente. Tanto é que não é só o ser humano que tem aura, os objetos também têm, né? As plantas que a gente produz aqui, né? De vez em quando eles viam os espíritos falando sobre a questão das energias, a cor de algumas plantas energéticas, né? Lá em Araxá, eles fazem um trabalho de harmonia para que todas as pessoas que vão lá ajudar participem da confecção da pomada do vovô Pedro e outros remédios, para deixar a sua energia alocada ali também, né? Então, agora, no caso do ser humano é um pouco diferente porque ele tem o corpo, ele tem o perispírito e tem o espírito, né? E todos os três produzem radiação, né? É uma combinação. Tanto é verdade que ele estava falando que até os nossos órgãos que estão sofrendo com algum tipo de doença muda a configuração energética ali e é fácil os espíritos saberem que tem um problema ali, por exemplo, né? É que a gente não tem evidência assim, infelizmente, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que quando a gente dá um passe, ou então o espírito vem, né? A aura também influencia, é lógico, né? Porque é uma energia que você está doando, né? Não só uma energia que sai das células, né? Onde você tira o ectoplasma, mas também uma energia magnética, né? Porque eu penso que a energia, a ectoplasmia, né? Ela é uma forma de energia, mas uma energia anímica, enquanto que existe os espíritos que têm energia magnética, né? É assim como tem várias energias, a gente tem quatro tipos de energia, né? Que a gente conhece, né? Então elas se confundem um pouco, né? Mas eu acho que uma maneira de a gente harmonizar uma equipe mediúnica, né, é fazer com que todos pratiquem um pouco daquilo que a gente está aprendendo, né? A ter paciência em casa, no seu trabalho, a fazer um pouquinho de meditação, de prece, todas essas coisas diárias vão dando equilíbrio para a pessoa. E o equilíbrio é o que mais ajuda na harmonização ali da equipe mediúnica, né? Porque pode ser que cada um de nós está sofrendo algum problema, né? E isso leva para a reunião mediúnica, embora ele não tenha intenção, né? Embora não tenha nenhuma intenção, né? E de vez em quando também ocorre aqui, não sei se está ocorrendo na reunião mediúnica de vocês, o Espírito fala, hoje nós vamos trabalhar só para os médios. Hoje nós vamos só trabalhar para os médiuns aqui, né? Todos os espíritos que ficam acoplados no campo magnético dos médiuns e tal, a cada, não sei, a cada 6 meses eles fazem um negócio desse. A gente não sabe exatamente o período, né? Mas ocorre. Para que é isso, então, né? É para poder harmonizar mais o grupo. Porque às vezes a gente não tem a intenção, mas a gente sofre com as condições espirituais porque nós estamos encarnados, né? O Celso, o Lourenço, assim, é interessante também, porque não raro, às vezes quando eles ficam assim imantados, eles ficam meio sonambúlicos também, às vezes, né? Então às vezes ele nem tá dando conta de que ele tá ali imantado ali, grudado ali na pessoa. Ele não tá grogue, como se estivesse com grogue, né? Tá grogue. Você fala, mas você viu onde você tá? Você falando com ele. Aí é que às vezes ele se toca na hora daquele choque, né, maior dentro no centro, que aí ele vê, né? Então, às vezes até uma vez eu vi um depoimento, um negócio lá do YouTube lá. Ele se agarrou numa menina e ficou acho que um dia e meio lá, a menina ficou fora do ar, assim, né? E ele não tinha percebido. Na hora que o doutrinador chegou e o chamou às contas, né? Conversando com ele e tal, mas o que aconteceu? É que ele chegou e falou, não,
eu estava na rua e eu vi a menina, eu só sei que me deu uma vontade de dar um abraço nela. Abraçou. Ele nem tinha percebido que ele estava fazendo a possessão. Ele nem tinha percebido. Então, isso que você está falando é interessante, porque eu penso assim. O médico, assim que tipo assim, o médium ele tem um imã, né, que atrai os espíritos, ou porque o espírito está vendo alguma coisa, mas aí essa que é a pergunta. Quando ele está acoplado ao médium, é o corpo ou é ao perispírito? Porque se for ao perispírito, ele está sofrendo uma influência magnética ali, portanto, da aura dele e do ombro. Agora, quando ele vai na sessão mediúnica e o médium recebe o espírito, aí é choque mediúnico. Aí ele acorda, como se ele estivesse encarnando ali aquela vez lá, e o espírito acorda. Por isso que diz que na literatura espírita, o que ajuda esses espíritos muito é receber o choque anímico, né? Então, Que é o, mas é que é o que quando está choque do no corpo. centro, né, Celso? Ele está numa, como se diz, o voltímetro, né? Está regulado, né? As regulagens, a vibração e tudo mais, né? Aí eu estava É, mencionando a pessoa que estava andando na rua, né? Uma pessoa que tem uma determinada habilidade não desenvolvida, não sintonizada, não maturada, e foi que foi, né? é isso aí. Continuemos a ler. Continua aí. Pode continuar. Então, capítulo 15, Psicofonia. Introdução. Escreve Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 166. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra, como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um, toma a mão. A outra, da palavra. A um terceiro, do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiuns, quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Kardec, Allan, 1975. Examinemos atentamente essas observações de Kardec. Em primeiro lugar, a terminologia. Para que não paire dúvida, lembremos-nos de que médium escrevente é o mesmo que médium psicógrafo e que falante é psicofônico. O codificador distingue ainda o audiente do psicofônico, chamando atenção para o fato de que o primeiro limita-se a repetir o que está no ouvido do espírito comunicante, enquanto que o outro não tem necessidade disso, porque o espírito vai diretamente ao seu aparelho fonador, sem precisar falar-lhe ao ouvido. É igualmente de nosso interesse anotar a observação de que o espírito recorre ao instrumento que lhe parece mais adequado, no médium, ao seu trabalho.
Por isso, escreve por meio de um, fala por meio de outro, ou dita ao ouvido de um terceiro. Eis uma boa razão pela qual o médium deve deixar que suas faculdades passem por esse processo de seleção natural, por iniciativa dos próprios espíritos que o procuram para se comunicar. É preferível a sensitivo é preferível a sensitivo desenvolver bem uma única espécie de faculdade, se esse for o caso, do que ficar forçando o desenvolvimento de muitas delas, na ilusão de que bom médium é aquele que trabalha com muitas faculdades simultaneamente. Às vezes, é a própria entourage do médium, ou seja, seus admiradores, áulicos e companheiros de trabalho, que suscitam esses aspectos, estimulando vaidades perfeitamente dispensáveis, como todas as são. E por isso, numa atitude de semostração, como dizia Mário de Andrade, o médium se esforça por exibir o mais amplo leque possível de faculdades. Observemos ainda, no informe de Kardec, que o médium falante psicofônico geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. Ou seja, há comunicações que não passam pela sua própria consciência, ou, pelo menos, ele não guarda nenhuma lembrança delas. Outras há que estão, evidentemente, bem acima do seu próprio nível cultural e contêm ideias estranhas às suas habituais. Convém chamar a atenção para o fato de que esse é o critério mais seguro para avaliar a autenticidade da presença do espírito, como já vimos oportunamente de observar alhures neste livro. É certo que, sendo também um espírito e trazendo nos arquivos de sua memória integral uma volumosa bagagem de conhecimento, o sensitivo pode ser médium de si mesmo, ou seja, transmitir uma comunicação anímica e não espírita. Contudo, o indício mais evidente de que a manifestação provém de inteligência estranha está no fato de que o nível de conhecimento ali revelado é superior ao que seria de se esperar da inteligência do médium em seu estado normal, dentro das limitações impostas pelo mecanismo constritor da encarnação. 2. Gradação da passividade. Dá um tempinho aí, vamos só um comentário rápido. Ele está dizendo, né? Ele tá falando exatamente o que ele vai falar aqui agora, gradações da passividade. Cada médium é diferente um do outro. Então, ele simplesmente escuta com o espírito e fala o que está escutando, ou escreve, né? Através da intuição, através está escutando o espírito, e ele pode escrever, ou ele pode reproduzir o que está falando. Outros têm uma consciência parcial do que fala. Outros não se lembram de nada, são ditos médiums inconscientes. Então, ele tá simplesmente fazendo uma pequena introdução sobre a psicofonia, dizendo que o espírito pode utilizar o órgão fonador, né, as cordas vocais, para poder falar. Mas, nisso, existem várias gradações. Ele vai explicar agora. Várias gradações da passividade do médium. Várias formas de consciência do médium. Tem médiums conscientes, médiums inconscientes. Então, também tem toda essa gradação. Então, cada médium é diferente. Gradações da passividade. Vemos ainda que Kardec aborda o problema da passividade, dizendo que nem sempre ela é tão completa. Do que depreendemos
que a passividade também pode ter, e tem, suas gradações no exercício das faculdades mediúnicas, como vimos repetindo insistentemente. Essa palavra, aliás, é mais abusada do que parece por médiuns e dirigentes despreparados. Creio que vale a pena determos-nos por alguns instantes nesse aspecto pela importância que tem o conceito da passividade nos diversos mecanismos de idade em operação. Muitos entendem que tornar-se passivo ou dar passividade é entregar-se totalmente aos espíritos manifestantes para o que der e vier. Não é isso. Passividade total, sem reservas, é inércia, é indiferença, é inatividade. Para se ter uma ideia mais exata, a palavra inércia, por exemplo, vem de termo latino que nos leva ao seguinte rosário de palavras de conotação negativa: inação, indolência, preguiça, ociosidade, torpor, desleixo, incúria, moleza, indiferença, apatia e outras mais, que deixamos de fora. Ver Novíssimo Dicionário Latino-Português de Santos Saraiva, 8ª edição, Garnier, Rio, Paris. Nenhuma das atitudes correspondentes a essas palavras é adequada para caracterizar o exercício da mediunidade, sob a alegação de que é preciso dar passividade. Encontro no Webster, dicionário em inglês, de G. E. C. Merriam, 2ª edição, 1949, a matização que buscamos no verbete sobre o termo passivo, passive. Os dicionaristas americanos propôs em as seguintes nuances: receber ou suportar sem resistência ou reação emocional, submissão paciente, e, em outro sentido, inativo, inerte. Podemos observar, portanto, que a passividade é graduada, é matizada, como muito bem afirmou Kardec, com sua indiscutível competência de linguista. Receber uma comunicação sem resistência e transmiti-la fielmente, sem reações emocionais, é dever do médium responsável. Não deve, porém, entregar-se indolemente ou indiferentemente ao espírito manifestante para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura. Precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações, uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação, mas não se deixe dominar pelo comunicante a ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. A palavra filtragem proporciona, aliás, uma boa noção do que estamos desejando caracterizar, pois o filtro não acrescenta nada à água que recebe para seu uso posterior, mas também não permite que passem os detritos porventura contidos nela. Ademais, se a água é pura, nada há a temer ou a reter, mas se ela se apresenta turva e cheia de impurezas, é sua função barrar a passagem de tais impurezas. Já vimos o que sugere Boddington para que isto seja possível. A chave desse segredo está no comportamento do médium como ser humano. Pessoa controlada, serena e equilibrada será médium controlado, sereno e equilibrado. Além do mais, o espírito do médium nunca está inconsciente, ou então estaria completamente alienado e não seria um médium confiável. A sua consciência ausenta-se temporariamente do corpo físico, enquanto este serve de instrumento para que a manifestação mediúnica se produza.
mas não deixa de funcionar, alhures, no veículo perispiritual. Atentos à conceituação proposta pelo dicionário latino e pelo americano, podemos resumir, para concluir, que passividade é uma atitude de calma, de atenta e responsável receptividade, sem resistências ou reações desnecessárias. Uma atitude paciente e até tolerante, se for o caso, mas nunca submissa, inerte, desleixada, indolente, apática ou indiferente. Da próxima vez que ouvirmos, portanto, alguém dizer que os médios devem dar passividade, é bom ter em mente o que significa isso, com a maior nitidez e convicção, pois o médium pode e deve interferir quando for necessário, filtrar a comunicação carregada de impurezas, mas deixar que ela siga o seu curso fluentemente, com paciência e tolerância. Sei que a posição é difícil. O exercício correto da mediunidade é difícil mesmo e quem não estiver suficientemente preparado para a tarefa ou disposto a suportar seus contratempos e renúncias, deverá procurar outra atividade na seara. É melhor ser apenas um bom e silencioso frequentador de sessões de desobsessão para contribuir com seu apoio ao trabalho, do que aventurar-se como médium despreparado, que poderá causar consideráveis turbulências ao grupo. Claro que é passividade. Você interferir o menos possível na comunicação, no sentido, no conceito, no sentimento do espírito, mas você está sempre atento à comunicação, dando um filtro. Logicamente que você não pode filtrar totalmente, porque se você faz um filtro total, você não transmite o sentimento. Então, um espírito sofredor vai parecer um ser angelical. Então, você tem que transmitir o pensamento, o sentimento do espírito, para que quem está conversando com ele consiga falar alguma coisa, entender o que está se passando, jogar algumas palavras para auxiliá-lo. Ou Auxílio. roubo, né? Oi? Ou ele parece angelical ou robótico. Isso, na verdade, você tem que permitir a passividade, né? Você tem que permitir a comunicação, deixar a comunicação fluir, mas você tem que ter filtros para que o seu corpo não seja usado para agredir ninguém, para falar muito alto, bater na mesa e muitas outras coisas. Então você tem que, que ter um certo filtro. E nesse filtro, né, e nisso, ele diz aqui no parágrafo para cima, ele diz que nós, independente do médium, se ele se lembra da comunicação ou não, ele não tem consciência incompleta. A pessoa pode ser inconsciente no corpo, não pode se lembrar da comunicação no corpo, mas o seu espírito está atento a toda a comunicação. Então, a pessoa tem que se desdobra e ele, como espírito, fica do lado, tomando conta do seu corpo. Ele está sendo responsável, ajudando toda a equipe espiritual na comunicação. E não como diz no próprio livro, alguns médiuns inconscientes, eles abandonam o corpo para que os trabalhadores espirituais se virem. Então, o seu médium dá um trabalhão porque ele simplesmente larga o corpo, se desdobra aí, ó, pode fazer o que quiser.
e nisso acaba dando um trabalho maior para os trabalhadores espirituais, porque ele acaba largando. Então, ele está dizendo o seguinte: mesmo os médios inconscientes, entre aspas, eles têm consciência e eles acompanham, têm que monitorar e têm que cuidar do que está acontecendo, da comunicação. Ele tem que ter a disciplina, a educação, a consciência de que numa reunião mediúnica você não fala um palavrão. Você não vai socar o cara que vai te orientar, que é a vontade, às vezes, de fazer isso. Mas jamais o médium vai permitir isso, né? Mais ou menos por aí. Responsabilidade mediúnica. Muitos acham bonito ser médium, e veem os médiuns envoltos numa auréola de prestígio e de energia. Há médiuns que não apenas gostam disso, mas até estimulam admirações boquiabertas, como se fossem verdadeiros gurus. É inevitável que a mediunidade exercida com segurança, conhecimento, responsabilidade e humildade é, de fato, coisa admirável de se observar em operação, seja pela qualidade dos fenômenos, seja pela limpidez das comunicações escritas ou faladas. Não é uma beleza ler um soneto de Bilac ou um poema de Castro Alves, que acaba de ser recebido pelas mãos de um Chico Xavier? Ou um livro como Memórias de um Suicida, pela Ivone Pereira? Claro que é. É também emocionante assistir um atleta bater um recorde mundial, a um virtuoso do piano ou do violino, uma bela sonata. Mas poucos são os que pensam nos anos e anos de disciplina e renúncia, de estudo e aplicação que estão por trás de tais desempenhos. Mediunidade é dom inato para, como qualquer outra faculdade, pode e precisa ser desenvolvida e treinada. O bom corredor nasce com pernas fortes e longas, bom sistema respiratório, coração resistente, mas não nasce corredor. Ele precisa fazer-se, e só o consegue quando se aplica com dedicação ao desenvolvimento de suas metas. O médium, em potencial, não pode fazer por menos, se é que deseja chegar a dominar a sua instrumentação, ao invés de cedê-la aos espíritos, ao mesmo tempo que mantém sobre ela sua atenta vigilância. Isso se aprende, se cultiva, se exerce. Desejo a seguir demonstrar, ao vivo, o que entendo por um médium responsável que, longe de entregar-se às cegas ao exercício da mediunidade, procura estudá-la, observá-la, esmiuçá-la nas suas mais sutis características, a fim de orientar-se devidamente, com o mínimo de riscos, pelos seus meandros, segredos e mistérios. Transcrevo, para isso, o depoimento escrito ao meu pedido por esse médium. Se a psicografia apresenta variantes na sua mecânica, escreve ele, a psicofonia, muito mais. O problema começa com a palavra incorporação, de vez que incorporar significa dar forma corpórea, juntar num só corpo, dar unidade, introduzir, embeber, entrar e fazer parte, juntar-se. Entre outras conotações que encontramos no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda. Por isso, muita gente acha que o espírito comunicante
entra no médium para falar ou agir. A palavra, portanto, não está bem empregada. O que acontece então na chamada incorporação? Segundo informações de que dispomos, vindas de amigos espirituais e orientadores, Silver Birch é um deles, e da minha própria experiência, as coisas se passam da seguinte maneira. A entidade comunicante aproxima-se do aparelho mediúnico e as duas auras, a dele e a do instrumento, se unem, e então a entidade passa a comandar os centros nervosos do aparelho. Esse controle é exercido, obviamente, através do cérebro físico do médium, via perispírito, já que o espírito manifestante não pode comandar diretamente um corpo que não é seu. O que acontece, portanto, é que o espírito do médium cede o controle parcial do corpo, ao qual está ligado, pelo qual é responsável, ao comunicante que, através de seu próprio perispírito, assume tais controles, enquanto o perispírito do médium se coloca ao lado. É, pelo menos, o tipo de incorporação que ocorre comigo. Agora, vejamos bem. O espírito do médium não perde sua autonomia, tem sua autoridade e soberania sobre o corpo emprestado a outra individualidade que o manipula. O corpo é de sua inteira responsabilidade somente através de seu perispírito pode a entidade desencarnada atuar sobre o mesmo. O espírito do médium empresta sua aparelhagem física, mas continua dono dela, vigilante, de olho o tempo todo para certificar-se de que nada lhe aconteça. Tanto é assim que, se julgar necessário, poderá interromper a comunicação a qualquer momento. Não há, a rigor, mediunidade inconsciente. O espírito está sempre consciente e atento. A diferença está em que a consciência não se expressa pelo cérebro físico, que naquele momento está sendo manipulado por uma mente estranha, mas sim no perispírito do médium, usualmente desdobrado e presente a curta distância. Por isso se torna difícil ao médium de registrar a comunicação transmitida por intermédio do seu cérebro físico, mas gerada por outra mente que não a sua. Ao retornar ao corpo, ela encontra vagas impressões do que por ali flui, vindo da mente do espírito comunicante. Coisa semelhante acontece com o sonho, do qual nem sempre podemos nos lembrar, porque as atividades desenvolvidas pelo sonhador não ficaram registradas no cérebro físico, e sim na sua contraparte espiritual. E isso não quer dizer que a pessoa ficou inconsciente enquanto sonhava. Apenas não guardou a lembrança do que aconteceu e pensou. Isso se dá com certos tipos de mediunidades, como é o meu caso. Observe-se, contudo, que quando digo passividade, não quero dizer inatividade se entrega vigiada. Cessão, empréstimo temporário. Sei, por informação de companheiros, também médiuns, que a psicofonia pode assumir características outras, bem diferentes da minha. Em alguns deles, depreendo que a comunicação ocorre em nível mental, isto é, o médium ouve antes o que o espírito tem a dizer. Portanto, assim, interferir diretamente na comunicação dizendo muitas vezes o que ele, médium, quer e acha o que deva dizer, e não exatamente aquilo que ouviu do espírito. Nesses casos, o médium cerceia a liberdade do comunicante, censurando e modificando a comunicação quando e onde achar conveniente,
a seu livre arbítrio. Há médios nos quais a comunicação vai se formando palavra por palavra, embora inaudíveis, aninhando-se em frases que, lentamente, vão sendo comunicadas. Fecho nesse ponto a excitação e a comento de maneira sumária. Fecho nesse ponto a citação e a comento de maneira sumária. Em primeiro lugar, a técnica do processo que, segundo Kardec, se promove pela mistura dos fluidos perispirituais do manifestante com os do médium. Em seguida, a nítida definição de atribuições, responsabilidade e limitações e, finalmente, o fato de que, como vimos há pouco em Kardec, o médium audiente não deve ser confundido com o psicofônico. Um repete que ouve, o outro empresta seu corpo para que o próprio manifestante fale por ele, manipulando os centros que comandam a fala. Num caso, há, ou pode haver, censura prévia, uma interferência deliberada e voluntária do médium no teor da comunicação. No outro, a censura também pode e deve ocorrer, mas pelo processo de seleção direta das palavras, mas por um bloqueio psicológico e mais sutil. Diríamos que, no primeiro caso, é uma peneiragem. No segundo, o processo é de filtragem. Em ambos, o médium dispõe de recursos para policiar o que flui através da sua instrumentação. A interpretação de fluidos a que alude a Kardec ocorre, segundo Boddington, quando a aura do médium e a do espírito se tocam. Conceito semelhante ao formulado por Regina, que diz que as auras se unem. Em verdade, a aura é uma extensão do perispírito, irradiando-se até uma distância de alguns centímetros, além dos limites do corpo físico encarnado. No seu excelente livro The Human Aura, hoje injustamente esquecido, o Dr. Kuhner estuda com minúcias a aura, os fenômenos que produz e as modificações que apresenta, em conjunto com as eventuais disfunções orgânicas da pessoa. Escreve Boddington: é fato bem estabelecido que, a não ser que o magnetismo se misture harmoniosamente com o dos sensitivos, eles não podem fazer sentir suas presenças. Boddington Harry, 1948. Mais adiante em seu livro, Boddington volta ao assunto. Aliás, a aura é um dos seus temas prediletos, a julgar pelas inúmeras referências esparsas, além de um capítulo especialmente dedicado ao assunto, na sua obra University of Spiritualism. Acha ele que até o tipo de mediunidade é determinado pela qualidade específica da aura e esta, pelo tipo psicológico do indivíduo, bem como por suas emoções. Vejamos. Indivíduos sujeitos a estados de transe profundo são as pessoas mais práticas e objetivas, sem a menor ambição por se projetarem dessa maneira. O transe inconsciente ocorre com menor frequência àqueles que pensam rápido e que, aparentemente, não possuem a qualidade especial da aura através da qual o estado de transe se torna possível. Idem. Isso faz sentido quando nos lembramos de que certas faculdades mediúnicas acham-se conjugadas com outras tantas disposições orgânicas, como os médiuns de efeitos físicos, cura, materialização, transporte, etc. São os que têm condições de produzir e movimentar maiores quantidades de ectoplasma.
E aí, comentários? Tá desdobrando, Sônia. Peguei. Um dia eu pego também, tá vendo? Ó, vou dar a volta. Então, ele está falando aí do desdobramento. Então, o médium se desdobra, né? Como a gente, quando dorme, a gente também se desdobra. Ah, a gente, quando volta, acorda, às vezes lembra fragmentos do sonho. E quando você ainda está sonolento, tá acordando, Isso, não. né? Você pode se recordar Nem do tempo. sonho. Aí você acordou, esqueceu dele. Não deu nem tempo. Então, às vezes, o médium pode acontecer a mesma coisa. Os médiums podem me falar. Quando está saindo do transe e tal, mediúnico, pode lembrar alguma coisinha. Depois, esquece tudo. Mas ele está dizendo que, mesmo o médium inconsciente, que ele diz, não existe médium inconsciente. Mesmo o médium inconsciente, né? O médium que é dito inconsciente é porque há um desdobramento maior. Então, ele não lembra nada da comunicação, mas ele participa com o seu espírito, com o seu perispírito de toda a comunicação. Então, ele tem responsabilidade por tudo que está acontecendo. Sim, sim, sim. Certo? Certo. O Rô não falou nada hoje, hein? Ah, mas esse negócio aí quem tem que falar são os médios mesmo, né? Ô, você é médio? Aí dele é método Ele- psicofônico. Então, os médicos têm que falar um pouquinho. Eles que sentem o negócio aí, estão, né, sentindo. A gente tá aqui mais para ouvir, né? Falei, médiums. Faz sentido isso que estão estudando hoje? Faz. Então, E aquilo que levando eu a nossa, disse, porque a nossa... assim, a- o- todo o sentimento que o espírito está tendo, raiva, é, vontade de fazer bagunça, de brincar, de enganar, isso, aquilo, a gente sabe. Se você deixar ele à vontade, é igual deixar uma criança fazer a arte que ela quiser, né? Deixa ela à vontade, ele vai aprontar mesmo. Agora, você tem que saber aonde você está, o que você está fazendo. Você não vai falar um palavrão, você não vai xingar o cara que está do teu lado. Você tem que ter educação, né? Aliás, você tem que ter a gratidão de estar ali tendo aquela oportunidade, né? Eu falo um pouquinho só. Vocês já viram a aura de um dependente químico? Não. Ela é grudenta. Quando ele desencarna, normalmente ele se cola na Terra. De tão grudenta que é a aura do um dependente, né? Mas os espíritos, eles procuram a aura do outro espírito para obsediar aquele espírito. Então, eu já vi, para orientar um espírito, tinha um obsessor do outro espírito na aura do outro espírito. Então, é um trabalho mais demorado, né? Dois espíritos, um obsediando o outro para passar no médium. Aí o médium sente a carga de dois espíritos, né? Mas aquele médium, aquele espírito que trouxe aqueles dois é bem responsável, porque aí ele conduz, aí dando energia para o médico que vai incorporar e já pronto para segurar um espírito. Então, puxa um espírito, depois puxa o outro espírito, né? A aura é uma coisa muito bonita. Você vê a aura bonitas, né? As brilhantes, as opacas, há espíritos que vêm de outras áreas, né? De outros lugares. Então, é bem bonitinho mesmo, é muito bacana.
Agora, tem que tomar cuidado com as auras que não tenham tanta luz, né? Que elas assim, são um pouquinho opacas, então tem espíritos brincalhões que entram nessa faixa, mas é muito difícil, é bem raro acontecer, né? E a Providente é uma beleza, né? Você vê tantas auras, você vê a qualidade de amor que tem aquele espírito, né? Das auras que vêm. São muito bonitas, né? Mas os espíritos que passam, principalmente em desobsessão, eles são totalmente negros. Eles não são negros de pele, mas são negros de vibração, né? Então, por isso que o médium sofre aquele impacto bem grande, porque o peso daquele espírito é grande, né? Então, aí, conforme ele vai entendendo, ele já vai ficando um pouco mais claro, mas na maioria deles não ficam totalmente, fica só um pouco mais clarinho que dá a chance de ir embora, né? Agora, eu já assisti espíritos serem limpos lá, incorporados no médium, trazendo 4, 5 encarnações, né? Como, vamos dizer, um exemplo que normalmente acontece. Ele vem como um monstro, depois lá os espíritos vão retirando, vão trazendo as encarnações, 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 até que chega uma encarnação parecida com um ser humano, como nós aqui, né? Então, é raro acontecer também, mas acontece. Várias vezes já vi, né? Então, essa é um constante das auras, né? E não tem muito aí, porque tem os corpos astrais também, bem antes das auras, né? Então, tem 9, 10 corpos astrais que vem antes da aura. Mas é bonito de ver todas elas. Mais algum comentário, alguma pergunta? Ah, tá. Quando os médios falam aqui, normalmente, né, como a Ângela falou, a Sônia também, né? Mas dá a impressão que eles falam assim quando se aproxima deles ou estão ligados ao perispírito, né? Os espíritos assim que sofredores ou, né, espíritos mais assim inferiores. Mas e os anjos da guarda quando se aproximam, não dá para perceber? O médico diferencia a presença dele quando está ali, né? Como é que ele sente, né? A gente se sente maior. Eu, pelo menos, sou assim. Parece que a gente tem uma emanação maior. Então, é muito confortável ficar ali naquela vibração. Tem hora que a gente não quer nem sair daquela vibração. É muito bom. É bem confortável. E Realmente é bem diferente. é engraçado que parece que, para mim, pelo menos, né? Parece que está falando alto, eles falam que fala baixo. Eu não sei porque parece para mim que está falando alto e parece que ele está em outro local. É um local muito leve, sabe? E é quando ele começa a pensar naquilo que ele está falando, e transmitindo aquelas coisas, é diferente, é uma coisa muito gostosa demais. Parece que é uma coisa que ele acredita, ou ela, né, no meu caso, acredita e quer trazer aquela sensação para todos. É muito interessante. E a gente sente tudo aquilo. Tanto é que quando termina, não dá aquele tranco como dos outros, ela sai suavemente e deixa uma emanação muito gostosa para mim, mesmo que ela estiver transmitindo de longe. É muito confortável. Essa é a palavra, confortável. Né? Entendeu? Se você está passando mal porque ficou alguma influência, né, do outro, não é influência. Alguma coisa que é influência, né, que você ainda ficou do outro do último que passou, por exemplo, Fluido. o fluido já acaba.
né? É bem, como diz a Sônia, é bem reconfortante, entendeu? Então, às vezes eu tenho, sabe, uma dúvida que também não é uma dúvida que não interfere em nada, mas, por exemplo, assim, né? Como a Sônia falou, você também, assim, que às vezes o espírito está transmitindo o seu pensamento de longe, né? Às vezes o dito, o outro espírito fala assim, eu estou radiando de tal lugar, né? E aí a gente acabou escutando aqui que o espírito, para se comunicar, ele encosta na aura para transmitir. Então, como é que é isso? Como é que é? Esse tipo de radiação é diferente do encostar na aura? Como é que é? Essa irradiação é uma extensão da aura do espírito? Isso é uma dúvida, né, que a gente tem. Celso, Tem ô também casos, né? Celso, Tem casos também, só completando, tem casos tá, também de hum, mediunidade dupla, né? Ou seja, tem o espírito, às vezes tem o nosso guia, ele está captando a mensagem por irradiação de um espírito, e depois ele retransmite aqui, né? Mas, né, ocorre isso. ô Celso, na maioria das vezes, quando os espíritos não estão presentes, né, irradia-se sim de longe. Vem uma camada estreita, não é estreita, uma camada quase transparente de energia emitida do espírito que vai passar pelo médium. Então, fica uma energia igualzinha que fosse ele passando por ali, mas é ele que está emitindo de longe, que pega o médium. É a mesma incorporação. Né? Fica. É verdade. É que eu acho que os espíritos mais evoluídos, né? É porque os espíritos mais assim pesados, eu acho que tem necessidade de ter um contato físico assim de perispírito com perispírito. Já os espíritos Verdade. mais adiantados, né, já sabem controlar isso e transmitem o seu pensamento para a antena do médium, que Fica bem fica. ligadinho. Está É, longe, mas está perto, né, Celso? Deixa eu A só camada que chega para o médium, ele pode estar longe, mas o médium recebe quase praticamente como se tivesse o espírito encostando nele, é. entendeu? Você fez uma pergunta bem interessante, o Celso, porque o espírito, quando ele precisa, que ele é um espírito sofredor e que ele vem para receber uma ajuda, ele se acopla a aura do médium para receber também o fluido e a vibração do médium, que deve, nessa hora, através da preparação que ele Energia anímica, né? para que ele O receba. choque anímico. Isso faz parte do tratamento, faz com que ele mude um pouco a vibração dele, né? Ele precisa dessa energia também. E essa energia não vai só para ele, como você mesmo já estudou e já falou até para nós. Essa energia vai para toda a fila que está junto com esse espírito. É dividida, entendeu? Então, o fluido do médium é dividido com aquele espírito e também com aqueles que estão atrás, que estão junto nessa fila. É ajudado vários, porque são energias que são captadas, né, e divididas. Isso é muito interessante de entender, porque a gente estudou também nos livros do André Luiz, também tem esse tipo de informação. E, às vezes, o médium não está muito, o rádio não está muito sintonizado, não está muito bom, então existe a Antena. a antena. Antena. E, nesse caso, tanto faz o espírito estar próximo como estar longe, a dificuldade vai ser a mesma, entendeu? Às vezes eles tentam arrumar a nossa sintonia para que eles possam falar, porque às vezes a gente não está com toda a energia apta para receber daquela forma. Então a gente encontra e muitas vezes flui de uma maneira que não há interferência. E isso também
importa se ele está longe ou se ele está bem perto. Aí Beleza. você citou o caso que vocês leram agorinha mesmo, né? O médium tem que ir lá para a casa espírita, né? Não pode estar com a barriga muito cheia de comida, não pode ter passado muito nervoso, não pode ter brigado com alguém ou outro lá, aí aonde surgem esses problemas, né? Então o médium ele tem que ir consciente que ele está legalzinho, ou se esforçando para chegar legalzinho lá, né, Celso? Que a vida é meio atribulada da gente, né? Para quem tem filho, neto, filha, daí para mais, então a vida fica mais difícil, né? Muito É por bem, isso que às Mas é vezes isso eu falo mesmo. pro próprio, hoje eu não sei se vai dar. Eu estou bem ruimzinho, está difícil. O duro é você ir para reunião mediúnica, né, lá no centro, e aí o vizinho tá fazendo um bife acebolado e vem aquele cheirinho. Lá no tio tinha muito difícil, né? Agora lá não tem muito, não, mas lá no tio tinha. Nossa Senhora. muito Tá bem, bom. muito bem. Então, está muito divertido aqui, muito bom essa reunião, mas vamos encerrar lá por hoje. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Faço. Faz, Roberto. Faço. Vamos lá. A Sônia faz, eu faço. Para o ímpar. Para o ímpar. Tá legal, faço. Então, estamos todos juntos agora, tenho certeza que estamos agradecendo juntos também por esta oportunidade, por essa chance de estarmos juntos novamente, né? E pedindo também para Deus, Jesus, que tenhamos a oportunidade na próxima semana de estarmos juntos novamente, né? Então, agradecemos pelo dia que passamos, por esse encontro, pedimos também ajuda para quando formos dormir, né, que tenhamos força para o outro dia, a nossa saúde, e também pedimos agora para os nossos irmãos presos e todos os doentes, os irmãos que dormem nas ruas, né, aqueles irmãos que estão desencarnando com furacões e daí para mais, que está o mundo está assim. E assim pedimos para Jesus e para Deus que possam nos dar mais uma oportunidade de estarmos nesse planeta aqui. Agradecemos as luzes que chegaram até nós e aqui em casa também. E assim, eu digo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, e que assim seja. E assim dizemos, graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Bom, boa noite, então, para vocês. Bom Boa noite. sono. Boa Vamos noite. nos Ô, encontrar, hein? aí, Evidência. não, tive aí, eu ia até falar para o Lorenzo aí, né, que vou para vocês todos, que nós ficamos hoje cercados de várias energias, da cor branco para amarelo, e aquele amarelo leve, aquele amarelo, não amarelo bebê, o amarelo leve, né? E isso pegou uma quantidade enorme nos espaços, né? Hoje, irmãos que não chegaram muito próximo, né? Mas foi mais uma energia para estarmos como estamos juntos, né? Para emanaram essa energia para que pudéssemos continuar. E assim nós estamos continuando, né? Graças a Deus. Foi isso que eu vi todo Graças a tempo, viu? Deus. É isso Boa aí, noite, Roberto. obrigado. Boa noite. Boa Boa noite. noite.